E aí, tropa do canal Cartola em Destaque, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jura, trazendo mais um vídeo de Cartola FC. E agora, rodada 13. É isso aí, meus amigos, rodada 13 aí. Vamos buscar aí uma boa pontuação pra gente melhorar cada vez mais aí nas ligas. É isso aí. Na rodada 12 a gente fez uma boa pontuação, né? Mas antes eu gostaria de pedir para você a sua inscrição, o seu like, comenta aí qual foi a sua última pontuação. Vocês fazendo isso, vocês não vão ter que pagar nada, porém vocês vão estar me ajudando e muito aqui no canal, se inscrevendo, deixando like, comentando e de repente até compartilhando, caso vocês queiram dar um apoio para nós. E segue aqui também a gente no Instagram. Aqui no Instagram a gente posta a atualização final do nosso time principal no Cartola, beleza? Então segue nossa página aqui também no Instagram. Na última rodada, rodada 12, né, a gente fez a pontuação de 88,67 e o nosso maior pontuador foi o Gustavo Gomes, o zagueirão aí do Palmeiras, né, com 22,10. O nosso capitão fez uma pontuação de 9,10 e ficou com a pontuação aqui de 18,20. Então é isso aí. Vamos lá para os confrontos da rodada. Bom, meus amigos, aqui na rodada 13, os confrontos que a gente vê aí, as equipes melhores aí para pontuar, em outras palavras, os favoritos da rodada. O Cuiabá aqui que perdeu a última, né? Jogando em casa, recebe o Ceará, precisa se recuperar, então acredito aí que o Cuiabá é o favorito para essa partida. Santos e RB Bragantino, jogo equilibrado, embora o jogo seja na Vila, né? Mas é um jogo bem equilibrado, tem peças bacanas aí para apostar nas duas equipes. Outro jogo bem equilibrado e difícil, com peças importantíssimas para você estar escalando no seu time: Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão. Um jogo bastante bacana, acredito que a maioria vai em peso aí, apostar em jogadores do Corinthians contra o Goiás. Outro jogo bacana de apostar aí é o clássico aqui do Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense. Eu vejo um leve favoritismo aqui para o Curitiba pelo fator casa. Internacional e Botafogo, os dois vêm de vitória, porém, favoritismo aqui para o Inter. Fortaleza e América Mineiro. Fortaleza aí tá vivendo altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Mas o jogo é em casa, leve favoritismo aqui para o Fortaleza. E aqui o Atlético Goianiense e Juventude, eu acredito muito no potencial do Atlético Goianiense para essa partida. Outro jogo bacana com peças, com várias peças aí que a gente pode estar escalando: Fluminense e Avaí. Amplo favoritismo aqui para o Fluminense jogando em casa. E aqui mais um jogo equilibrado na segunda-feira, né? São Paulo e Palmeiras, o clássico, com peças boas aí para estar apostando em ambos os lados. Tá bom? Então, esses são os confrontos da rodada. Vamos lá para a montagem do time para essa rodada 13 do Cartola FC. Bom, galera, os atacantes, com certeza o Caleri é uma boa. É um jogador que costuma aparecer em clássicos, né? Jogador decisivo. Embora tem duas partidas aí que ele não tem pontuado bem, porém o cara é um mito, né?
Outro jogador que está na mesma situação aqui é o Hulk, né? Duas partidas aí que ele faz menos de 4 pontos, né? Na faixa de 4 pontos para baixo. Mas é um jogo que ele pode aparecer aqui como um fator decisivo para esse jogo contra o Flamengo. Decisivo, difícil. Então essa é a hora dos grandes jogadores aparecerem. E o Hulk é um desses jogadores. O Roger Guedes é um jogo muito favorável, tá? Corinthians e Goiás em casa. Embora ele não esteja jogando na posição dele, porém não deixa de ser uma boa alternativa. O Igor Paixão, ótima alternativa para essa rodada também. O Marcos Leonardo dos Santos, ótima. O Cano do Fluminense, sem sombra de dúvidas, é uma boa. E aí, correndo por fora, né? O Dudu, o Rony do Palmeiras, Luiz Henrique do Fluminense. Beleza? Inclusive, é, o Luiz Henrique é uma excelente alternativa, né? Confronto muito favorável aqui. Então, essas são as dicas para o ataque. No meio de campo, temos aí o Arrascaeta como uma boa, né? Embora ele também não tá vindo numa boa fase, embora na última ele tenha pontuado até bem, né? Mas é uma incógnita aí. Se a gente olhar aqui, ó, ele foi bem aqui, aí depois aqui foi mal, mas ele é um jogador muito decisivo e pode aí com certeza trazer uma boa pontuação para nós nesse jogo dificílimo contra o Galo. Então, eu não quero deixá-lo de fora. Outro jogador fantástico aí que tem brilhado muito é o Gustavo Scarpa do Palmeiras. Jogo enfrenta o São Paulo aí no Morumbi. Mas o Gustavo Scarpa com certeza é uma excelente alternativa para a rodada. Nath Fernandes é outro que deu uma caída aí nas últimas rodadas, né? 0,50, 4,60, 4,70. Então, nessas três últimas rodadas, abaixo aí de 4,70. Esperamos que ele volte a esse nível aqui de pontuação e traga boa pontuação para nós. Ótima alternativa para a rodada também. O Edenilson, pela questão do fator casa, eu acredito que é uma boa, tá? E o Iago Pikachu, o Wellington Rato também é uma boa pelo confronto. E o Alan Patrick do Internacional, eu também vejo como uma boa alternativa para o meio de campo. Beleza? Então, essas são as dicas aí para o meio de campo. Agora, meus brother, aqui na lateral, com certeza os dois do Atlético Mineiro são uma boa, porém a gente sabe que o risco aqui de perder o SG é grande. Então, meus brother, é interessante a gente colocar jogadores que desenvolvam bem dentro do campo e consiga trazer uma boa pontuação e também, de repente, vindo um SG para ter aquela mitada nos jogadores aí. Então, é interessante a gente fazer essa análise. Então, eles são duas alternativas boas, porém, pelo risco da perca do SG, aí é por sua conta em risco, tá bom? E a mesma coisa em relação aos laterais do Flamengo, que são bons. E historicamente, o Flamengo, ele costuma dar muito trabalho para o Atlético Mineiro, mesmo sendo no Mineirão. Então é um jogo aí que pode haver surpresas, tá? Então os dois aqui do Atlético Mineiro, como os dois do Flamengo, aí vai mais do seu feeling, né? Em querer apostar em uma ou outra alternativa. Tirando esses aí, o Lucas Pires é uma boa, com certeza. O Bustos do Inter de Porto Alegre e o Moisés também são ótimas alternativas para a rodada, né? Eu falei já do Lucas Pires.
E o Natanael do Curitiba, excelente alternativa para a rodada. Beleza? Então, essas são as dicas para a lateral. Galera, agora os zagueiros. Tem uns monstros aqui para estar escalando na zaga. Gustavo Gomes na última brilhou. Deu uma mitada extraordinária aí de 22,10 na pontuação. Porém, é um jogo muito complicado contra o São Paulo. Eu não tenho muito. Não quero apostar nele, não. Tá bom? Mas o cara é um monstro, né? O Júnior Alonso, a mesma coisa, porém a gente sabe do perigo aqui, do risco da perca do SG. Agora, um jogador bem favorável para a rodada, tanto o Nino como o David Braz, do Fluminense, são boas alternativas para a rodada. Uma, jogo do Fluminense em casa contra um adversário onde o Fluminense é o amplo favorito aqui para essa partida. Então a chance de segurar um SG aqui é gigantesca. Então os dois zagueiros do Fluminense são boas para a rodada. Léo Ortiz e Natan são jogadores bons, porém um jogo muito arriscado contra o Santos na Vila Belmiro. Eu não indicaria aí, tá? A mesma coisa em relação aos zagueiros do Santos, tá? Jogo com chance aí de perca de SG gigantesca aí para ambos os times. Bom zagueiro aí para estar se apostando também nessa rodada, devido ao jogo ser muito favorável, Raul Gustavo do Corinthians. Inclusive, meus amigos, todos os defensores do Corinthians, tá? A gente sabe que o Corinthians é um time chato de tomar gol, né? E o jogo é muito bom aqui para o Corinthians, né, em casa, chance gigantesca aqui de SG e trazer aí uma boa pontuação com os defensores laterais e goleiros do Corinthians, tá? Mercado aí, né? Embora a média dele não seja tão boa assim, mas é um jogo favorável. E aí, como eu havia dito, né, o David Braz pelo confronto e o Vitão aqui também do Inter é uma ótima alternativa para a rodada. Beleza? Então vamos lá agora para os goleiros. Bom, na minha humilde opinião, os melhores goleiros para a rodada aí são o Cássio do Corinthians, o Fábio do Fluminense e o Daniel do Internacional. Que tem confrontos favoráveis em casa, né? Então a chance boa aí de manter um SG e trazer boa pontuação para nós. Então, esses são os goleiros. Mas a gente sabe do potencial do João Paulo, que é um cara que se destaca por defesas difíceis, né? Jogo contra o RB Bragantino aqui é um jogo que pode ser propício para esse tipo de situação. Então, o João Paulo aqui também é uma boa. Beleza? Então, esses são os goleiros. Vamos lá para os técnicos. Bom, amigos, técnico, a gente sabe que o Abel Ferreira é um monstro, né? Embora o jogo seja bem difícil contra o São Paulo, mas o cara é um mito. Ele consegue sobressair aí, independente do adversário. Olha a sequência de excelentes pontuações que esse cara consegue, né? Então não dá para falar que não é uma boa, né? Então, mas os mais favoráveis que eu vejo para a rodada aí é o Vitor Pereira do Corinthians, o Morinigo do Coxa, Mano Menezes e Fernando Diniz. Essas são as opções melhores que eu vejo de técnico para essa rodada 13 do Cartola FC, beleza? Bom, galera, e o nosso time está aí na tela para vocês verem, tá? No 4-3-3, nosso time principal aqui do canal, custando 149,86, tá?
A gente está indo aí com os atacantes Cano do Fluminense, Caleri do São Paulo, Igor Paixão do Curitiba. No meio de campo, Gustavo Scarpa do Palmeiras, Wellington Rato, Atlético Goianiense e o Arrascaeta do Flamengo. No sistema defensivo aqui nas laterais, a gente está com Moisés do Inter, Samuel Xavier do Fluminense. No miolo da zaga, Raul Gustavo do Corinthians, Nino do Fluminense, goleirão é o Cássio, técnico Vitor Pereira, tá? E aí, galera, o banco de reservas está aqui com Luiz Henrique, Alan Patrick, David Braz, Natanael e Fábio do Fluminense. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso time. Lembrando que isso é um esboço. Amanhã, antes do fechamento do mercado, estaremos postando o nosso time com as alterações, caso seja necessário. Peço o teu apoio, a tua ajuda aqui seguindo a nossa página no Instagram, se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube, deixando aquele like. Boa rodada a todos, sucesso, tamo junto e fui!